gosta de aprender aí. Você gosta ou não? Amém. Hoje, aprender, nem todos estão muito afim, né, de aprender. Eu aprendi e continuo aprendendo, e eu preciso crescer, desenvolver a minha fé, a minha confiança em Deus, conhecer o seu plano, sua vontade. E a gente nunca deve parar de crescer, principalmente no reino de Deus. A palavra de Deus ela é muito rica. Nós estamos ouvindo aqui os menininhos, os pequenos nossos aqui. O que eles estavam dizendo aqui? O que nós estamos passando para eles na escola dominical? Porque às vezes tem pais que eles não se preocupam com seus filhos, né? Não tem uma preocupação espiritual com seus filhos. Que eles aprendam a palavra de Deus, o Evangelho. E eles vão para a escola e muito pouca informação eles têm sobre religião, sobre a fé. O que é falado nas escolas sobre a fé? Nada. Tem até uma matéria de religião, mas não pode esclarecer para eles as coisas da fé. Uma aula de religião engloba todas as religiões. Então não tem como você ensinar apenas o Evangelho puro e simples. E aqui na escola dominical, eles aprenderam, estavam eles mesmos aqui, ensinando que o cigarro, as drogas, não é coisa boa. A bebida não é coisa boa. E eles vão aprendendo dentro da igreja essas coisas boas para eles. E eles vão tendo essa convicção. E é tão gostoso, no mundo que nós vivemos, as pessoas terem convicção daquilo que é bom. E por isso que nós temos a escola dominical, nós temos a igreja, as crianças. Amém? Porque elas vão aprendendo a palavra. E nesse mundo ela precisa da palavra de Deus, de poder, da força, convicção, porque ela vai ser confrontada. Lá amanhã, lá fora, quando elas crescerem, tiver mocinho, já agora 12, 13 anos, já vai ser oferecido drogas, vai ser oferecido cigarro, vai ser oferecido bebida, vai ser oferecido prostituição. E o que eles estão aprendendo na igreja? A palavra. Um dia um pai falava para o seu filho: eu prefiro que você vá ao baile do que à igreja. Sabe isso? É demais, vocês ficam indo o tempo todo na igreja. Mas teve um pai que falava isso, e depois a sua esposa teve que buscar a igreja, porque o filho daquele irmão estava nas drogas agora. Primeiro o pai falava: você vai demais na igreja, todo tempo na igreja, vai fazer alguma coisa, Aí o menino foi, só que ele foi e começou a se drogar e a beber. O que foi a mãe? Teve que vir à igreja, buscar ajuda para restaurar o seu filho, que agora estava lá no mundo, onde o pai queria que ele estivesse. Então nós precisamos aprender na palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. A palavra de Deus é muito importante. Disse Jesus disse, eu vou falar alguma coisa aqui, eu falei de manhã, mas tem uma terça-feira que eu preguei esse assunto, o pessoal da terça vai se lembrar disso. Jesus, ele disse o seguinte, Jesus o líder, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. E vamos aprender de quem? Aprender dele, porque ele é o nosso mestre, amém, irmãos? Amém. Ele é o nosso guia. Ele que dá a orientação para nós. Não é o pastor que está querendo isso. É Jesus que quer que as crianças aprendam, que eu e você aprendamos a viver a vida cristã, uma vida cristã madura, uma vida cristã consciente da responsabilidade. É muito importante isso.
desafio para qualquer crente é continuar crescendo. Porque o Senhor nos proporciona o crescimento. E se nós quisermos crescer, amadurecer a nossa vida, eu vou dizer para você, eu venci, irmão. Glória a Deus. Eu venci na casa do Senhor. Dentro da igreja, eu consegui mudar a minha história de vida. Aleluia, igreja. Quem conseguiu mudar a história aí já? Amém. Conseguiu ou não? Eu consegui mudar a história da minha vida na casa do Senhor. Para um perdido, e me tornei um homem. Sofri o bullying, que todo mundo fala aí, eu sofri. Sofri abusos. Hoje já estou todo mundo. O cara pega a arma e mata. Naquela época não, a gente ia para casa mesmo. Até o terceiro ano lá, da escola, lá na fazenda, eu apanhei dos grandões, um tempão. Eles me bateram até. Deram um muro na cabeça. Depois que eu fui no quarto ano, também eu bati em todo mundo que ficava para baixo. Era aqueles moleque grandão, né? Que eu sofri um bullying. Apanhei até um dia, eles correram atrás de mim, eu subi num pé de árvore e fiquei lá em cima, esperei todo mundo ir embora. Quando eles foram embora, vieram as vacas e ficaram embaixo, eu ficava com medo de descer. Aí minha mãe veio me procurar onde eu estava em cima do pé de árvore, das vacas embaixo, com medo de ir embora para casa. Eu fui para São Paulo, era menino ainda, cheguei lá. Chegava em São Paulo naquela época, veio de onde? Eu vim lá de Pirangi, estado de São Paulo, da roça. Já falava todo atrapalhado, né? Aí já me chamavam de caipira. Eu era um caipira. Ô caipira! Todo mundo tirava sarro, né? Porque eu era o caipira da roça que estava agora na cidade. Eu não sei se você já foi para São Paulo, mas era do interior naquela época, era o caipira, né? O apelido meu era caipira. Eu falava arrastado, né? Mas uma coisa importante, irmão, enquanto você estiver crescendo, enquanto você tiver vida, você vai aprendendo. Onde eu encontrei um pastor de 81 anos de idade, cabelo branco, andava devagar, já havia dirigido igreja, inclusive era aqui de Bauru, estava em Campinas dirigindo uma igreja, pastor Galso Marafon. E quando eu fui conversar com ele, achei que ele sabia tudo. Ele falou, naquela época, o Pedrinho, não aprendi nada ainda. Eu ainda estou aprendendo, com 81 anos de idade. E é tão bom, porque é a mesma coisa de uma fruta, né, irmão? A pessoa que já acha que aprendeu tudo, ele já amadureceu tudo que podia. É igual uma fruta, uma manga. Uma manga, enquanto ela está verde, ela está com vida. Quando ela ficou amarela, não é para você, a manga está madura. Na verdade, ela já está indo para o apodrecimento. Então, enquanto você está crescendo, você não está apodrecendo. Porque você está crescendo como aquela manga que ainda não está madura. Porque quando a manga começa a amarelar, significa que logo ela vai cair e apodrecer. Quem está crescendo aí, diga glória a Deus. Agora, aquele que já acha que aprendeu tudo, ele já está podre já. Por quê? Porque não precisa. Só os grandes. Eu, por exemplo, não sei tudo. E tem muita gente grande que eu conheço, muito maior do que eu, que já me falando, eu não sei tudo, eu preciso aprender. Diga assim, o discípulo deve crescer. Quem quer crescer aí? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Fala para o irmão, você está verde aí, meu irmão, já está maduro. Lucas 2,52, a Bíblia diz assim, ó, Lucas 2,52. Vamos aprender de Jesus, né, irmão? Que Jesus é o mestre. Ele é o mestre. Mas olha bem, o mestre, o que ele fala na palavra, o que ele nos ensina. E crescia Jesus em sabedoria. Jesus crescia em sabedoria. Não é só sabedoria humana, sabedoria divina. Nós estamos falando aqui da sabedoria do mundo. Quando
então ela vai procurar o pai e a mãe recursos para mudar aquilo. Então quando o crente não cresce, está com alguma anomalia. Precisamos crescer em sabedoria. Jesus crescia em estatura. Nós não vamos ficar crescendo o tempo todo, mas nós vamos crescer em estatura como homem e como mulher de Deus. Porque tem gente que vem na igreja, tudo depende. Tem gente que vem para ser abençoado. Ele quer ser abençoado uma semana. Aí então ele vem, recebe a bênção uma semana, daqui a pouco ele está precisando novamente. Aí ele quer uma bênção um mês. Aí ele fica um tempo abençoado, um ano na igreja abençoado, então está feliz da vida com isso. Agora tem aquele não, ele quer ser abençoado toda a vida, durante o seu viver todo. Glória a Deus. Aleluia, você é dessa pessoa que quer uma bênção até o final? Amém. Ser abençoado sempre, todo o tempo. Não só por um momento receber a bênção de Deus. Então para receber sempre a bênção de Deus é preciso crescer. Crescer na graça. Diz a palavra, ele crescia em graça para com Deus e os homens. Ele era respeitado pelos homens. E todos olhavam para ele e admiravam a sua capacidade. E ele crescia também diante de Deus, sabe como? Porque Deus o abençoava. O que é crescer diante dos homens? É ser reconhecido pelos homens como uma pessoa digna. O que é crescer diante de Deus? É receber a bênção de Deus, aleluia, e transmitir para os outros. Então ele era uma pessoa abençoadíssima. E o Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, no versículo 15, o seguinte, ele diz assim, Efésios 4:15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Diga aí, crescer em tudo. Crescer em tudo. Porque quando você se crescer só um braço, irmão, o braço vai chegar lá no chão. Agora está esquisito. Se crescer só a cabeça, é uma anomalia. Crescer em tudo. Diga de novo, crescer em tudo. Sabe de uma coisa, irmãos? Hoje a gente vê muitas evidências da infância permanente. E nós vamos ver essas evidências da infância permanente. Até eu estava comentando sobre uma pessoa, Eletroradiobras. Quem se lembra da Eletroradiobras? Se lembra ou não? Se lembra, né? Sabia que o proprietário da Eletroradiobras perdeu tudo que tinha? Ele era rico, ele tinha 38 lojas. Ele era, na época, um dos maiores do Brasil. Ele disse hoje que ele poderia ter 100 empresas no Brasil, 100 lojas. Sabe por que ele aprendeu tudo? Perdeu tudo? Aos 30 anos, ele começou a se drogar com a cocaína. Da cocaína ele foi para o crack. Um homem de 30 anos, até a pastora falou assim, um adulto voltou a fazer coisa de adolescente. É verdade. Um adulto, maduro, com toda essa responsabilidade. Ficava uma semana trancado num quarto, fumando crack, com todos os empregados e lojas que tinha pelo Brasil, até perder tudo na vida. Então a gente vê aí uma imaturidade, parece um adolescente de 12, 13 anos, jogou toda a vida fora, e também o seu permanente. Quando as orações são as mesmas, nós precisamos crescer. Um dia o discípulo falou, Jesus, ensina-me a orar. Precisamos aprender a arte da oração, porque senão vão cair pedindo. Então a infância permanente é quando não há um diálogo contínuo com o Senhor, um desenvolver de um assunto, de uma conversa com Deus. É como se ele vivesse no passado, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça,
realmente a pessoa não se desenvolve na vida de oração. E tem muita gente que ainda está muito tempo na igreja e não aprendeu a orar. Orar por si mesma, orar por sua família, orar pelos outros. E a gente vai desenvolver a prática da oração, falando com Deus, saindo do ABC e se aprofundando no Senhor, através de buscar a face do Senhor. E na medida que vamos orando e falando com Ele, Ele vai se revelando a nós e derramando sobre nós o seu poder, a sua graça. Precisamos sair da infância permanente e da oração, das mesmas orações. Como sabemos que há a evidência da infância permanente? Quando há divisões no nosso meio. Às vezes você olha para a igreja e fala, meu Deus, a igreja não cresce. Há divisões. Parecemos crianças. Você viu criança? Às vezes a criança, uma tem um carrinho, né? Você já viu isso? Um caminhãozinho, dois menininhos pequenininhos. Eu já vi isso. Mas os dois se tarracaram. Ficaram vermelhos, deram tapa para pegar o carrinho e brincaram. E foi lá o pai e a mãe, veio o inspetor e veio todo mundo. Até que resolveram a questão, não sei de que jeito, porque tinha um carrinho para dois. Mas olha que interessante. A evidência da infantilidade permanente faz com que isso aconteça. Porque os dois são crianças. Depois, passado um tempinho, estavam os dois brincando lá e o carrinho sozinho jogando lá. E aí, brigando com o carrinho. Às vezes, nós permanecemos nessa infância o tempo todo. Não aprendemos. Não, irmão, é teu, fica contigo. Não é meu. É para você. Deus te abençoe. Nós não aprendemos. E por isso, às vezes, sofremos. Porque nós precisamos aprender. Porque, às vezes, uma criança, ela é capaz de ir de um extremo ao outro, ao mesmo tempo. De repente, ela sai de uma situação para outra rapidamente. Ao mesmo tempo que ela está firme, daqui a pouco ela está fraca e querendo abandonar tudo. Isso é evidência da infantilidade permanente. E o Paulo disse, eu queria dar a vocês manjar, mas fui obrigado a dar leite, porque vocês ainda não estavam preparados para se alimentar do melhor. Fui obrigado a dar o leite do começo, porque se eu fosse falar tudo que eu tinha que falar, vocês não iam aguentar. Então eu fui obrigado a dar uma madeirinha, falando para a igreja de Coríntios, porque vocês têm inveja, têm ciúmes, vocês têm maldade em vosso meio, fica discutindo, brigando, fica o tempo todo querendo carrinho, querendo a boneca, e puxa para cá e puxa para lá, e todo mundo chora ao mesmo tempo. Quer dizer, nós não podemos permanecer na infância permanente na vida cristã. Nós temos que crescer, nós temos que desenvolver uma fé, nós temos que ir à prática dessa fé, que ela é muito importante. Outra evidência, quando estamos mais dispostos a receber do que a dar, precisamos chegar no momento de dizer assim, Senhor, agora eu quero dar a minha vida, eu quero oferecer a minha vida para o sacrifício do Senhor, na tua obra, eu quero entregar o que eu posso fazer para ser usado na casa do Senhor. Chega de receber, eu quero dar, porque a Bíblia diz, é tanto que se recebe, aquele que perde a sua vida vai achar, diz a Bíblia. Então nós precisamos crescer nesse hábito de não apenas desejar receber, mas falar, Senhor, o que eu posso dar? Eu preciso fazer alguma coisa.
Eu ainda sou criança na fé, eu preciso desenvolver a minha fé através da prática. Nós temos uma outra evidência da infância permanente quando não levamos a sério compromissos. Porque criança, ele não tem senso. A criança, ela não tem senso de responsabilidade. E nós não podemos viver como uma criança na fé. Nós temos que ter senso de responsabilidade, de compromisso assumido, de fidelidade, de firmeza, de posição tomada, para não mudar aquela posição, para não mudar aquela atitude. Porque a criança, você pode marcar horário, coisas, ela esquece, ela não está nem aí com esse negócio, ela não tem responsabilidade. E não adianta cobrar dela também, porque ela é uma criança. Mas nós, que somos de Deus, que conhecemos a palavra, nós precisamos crescer na responsabilidade, na obrigação, cumprir com a nossa palavra, porque ao mesmo tempo estamos cumprindo com a palavra de Deus, e na medida que cumprimos, Deus derrama a bênção sobre a nossa vida, porque Deus é organizado. E quando nós temos um compromisso, não ser como a criança, hoje está, amanhã já não está mais, hoje eu estou, amanhã já estou abandonando, sem responsabilidade nenhuma. Não, nós temos que assumir para o Senhor, eu saí do estágio da infantilidade, e agora eu cresci, eu tenho um compromisso contigo. Glória a Deus. Eu tenho juízo, eu tenho palavra. É tão gostoso, né? Quando a gente cumpre a palavra diante do Senhor, somos abençoados por Deus através da palavra de Deus. Você quer ver outra coisa da infância? É quando as crianças, elas gostam de espetáculo. Você já viu ou não? Pintou a cara do camarada, botou um nariz de palhaço, um sapato de palhaço, calça larga, relucente e transparente. Eles ficam doidos, né? Porque ele gosta de espetáculo. Criança gosta de espetáculo. Mas nós já não somos mais crianças. E nós não estamos aqui mais para espetáculo. Nós não estamos aqui mais para ver luzes. Nós estamos aqui para glorificar o nome daquele que é o Redentor e Senhor de toda a terra. Ele é o Cristo vivo que ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Aleluia, diga aleluia, igreja. Criança. Às vezes eu olho para a igreja, pode ver. Desculpa, viu, irmãos? Eu sou uma pessoa que eu observo. Vai ter um espetáculo em algum lugar e fica lotado. Porque é um espetáculo. Uma coisa. Mas o de Deus, aquele que é de Deus, ele segue a Cristo passo a passo. Amém? Ele pega a mochilinha da fé dele e ele vai passo a passo. Nada encanta ele no mundo, porque ele tem uma sequência. Ele é firme na fé. Nada demove ele da posição. Pode fazer um espetáculo mais vislumbrante do céu na terra. Ele permanece, porque o justo viverá pela fé, diz a palavra de Deus. Firme. Agora, porque muitas vezes nós somos enganados pelos espetáculos. O espetáculo, ficamos vislumbrados. Criança também não sabe dar valor às coisas, certo? Você já percebeu ou não? Se você colocar uma barra de chocolate de 250 gramas embrulhadinho e uma barra de 250 gramas de ouro, qual que ela vai pegar? Meu amigo. Ela pega a barra e já sai rasgando, ela não está nem aí com o preço do ouro. Porque ela não sabe dar valor àquilo que é bom, àquilo que é duradouro, aquilo que é para sempre. E muitas vezes nós olhamos para a igreja e olhamos para a fé e descobrimos pessoas que escolhem apenas o temporal, o que satisfaz agora, o que enche a alma no momento. É como
por um momento. Precisam crescer. Fala, eu preciso crescer. Crescer. Às vezes nós escolhemos aquilo que é mais vantajoso no momento, mais satisfaz no momento, e deixamos o precioso, deixamos o que é mais rico, deixamos o que é mais fundamental. Mas daqui a pouco o doce do chocolate passa o gosto. Vamos escutar. O servo de Deus maduro, ele escolhe aquilo que é bom, aquilo que é eterno. Diga glória a Deus. Aquilo que é para sempre. Não devemos crescer. Diga aí, crescer na graça. Crescer na graça é conhecer a graça de Deus, conhecer a salvação. Pastor, eu tenho que conhecer. Lógico que tem. Você tem que entender tudo que a salvação fala, tudo que a Bíblia fala sobre a salvação e sobre a vida eterna. Crescer na graça de Deus significa conhecer Jesus profundamente, conhecer a sua mente, conhecer o seu coração, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, as suas intenções. Crescer na graça é conhecer Jesus. Crescer na fé, porque a fé ela pode ser aumentada, irmão. Um dia o discípulo disse: Senhor, aumenta a minha fé. Diga para o irmão, a fé pode ser aumentada. Você pode crescer, a fé, você pode crescer ou ela pode diminuir. Ela pode crescer ou ela pode abaixar. Tem gente que fala: eu estou tão fraca na fé. O que está acontecendo com essa fraqueza? Quando a gente tem fraqueza, nós vamos na mesa, na geladeira, no fogão, a gente tira as tampas, enche o prato e fisicamente a gente se abastece. O estômago vazio, a tremedeira já para, né? Aquela sensação de vazio desaparece. Agora, quando nós estamos fracos na fé, o que devemos fazer? Nós devemos nos alimentar na mesa do Senhor, na mesa do Evangelho. Nós devemos nos alimentar e crescer na fé na casa do Senhor e multiplicar. Eu estou sentado, não vou na igreja. Não, quando está faltando fé, deve vir à igreja sim, porque a palavra de Deus aumenta a nossa fé, o Espírito Santo aumenta a nossa crença e nós ficamos felizes na presença de Deus. Amém, glória a Deus. Crescer no conhecimento, crescer, conhecer a vontade de Deus, crescer no amor. O mundo está sem amor hoje, mas o nosso amor pode crescer, porque nós temos um amor natural, e o amor natural às vezes ele é muito fraco. O amor natural é o seguinte: está eu aqui e o Aires, o amor natural, se ele não entender muito bem comigo, eu já brigo com ele, briga comigo, o amor não vai embora. Mas o amor de Deus é diferente, aleluia. Se ele brigar comigo, eu brigar com ele, o amor de Deus vem nos enche e nós nos perdoamos para viver juntos. Amém. E o amor humano é muito pequeno, amor físico, amor carnal, que qualquer cara feia já vai embora. Mas o amor de Deus não, ele permanece no meio das dificuldades, das lutas e dos problemas. E ele ajuda a gente a olhar a pessoa com os outros olhos, não só com olhos errados. Então nós precisamos crescer no amor. E agora uma coisa importante, Jeremias 17, versículo 7 e 8, quem está com a Bíblia, você vai abrir ali e você vai ver. Diga aí, para baixo, para cima, para os lados. Aleluia. Aleluia. Não é um crescimento, uma anomalia, é um crescimento correto. Nós vamos perceber, diz Jeremias, agora aqueles que são abençoados sempre. Está nesse texto aqui, bendito o varão que confia no Senhor. Jeremias 17, 7, 8. Acharam, irmãos? Acharam? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Diga glória a Deus. Olha aí, é o Salmo 1, né? É o Salmo 1. Que o homem, quando eu falo de
rápida, meu irmão. Eu quero bênção para sempre, aleluia. Eu quero daqui 10 anos ser abençoado. Eu quero daqui 20 anos ser abençoado. Se eu estiver vivendo daqui 30 anos, eu quero ser abençoado. E se eu partir, eu quero partir para a glória, aleluia. Eu quero estar com o meu Senhor. Minha mulher abençoada, meus filhos abençoados, minha casa abençoada, minha igreja forte no Senhor, na presença de Deus. E não adianta eu ser crente abençoado só por um período de tempo. Agora, para a gente ser abençoado sempre, a gente precisa crescer para baixo. Diga aí, crescer para baixo. Crescer para baixo. O que é crescer para baixo? Sabe? São raízes profundas. As raízes têm que estar profundas onde? Na palavra de Deus. Quando ele fala que as raízes correm para o ribeiro, ele está falando sobre nossa fé, que está na palavra de Deus. A Bíblia é a fonte que nos alimenta e que nos sustenta. Jesus é a fonte, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Será uma fonte a jorrar para a vida toda. Amém. Ele é a fonte e nós temos que estar enraizados. E essas raízes não podem estar só na superfície, tem que se aprofundar, buscar água, buscar os nutrientes que nós precisamos. Uma árvore, ela enfia suas raízes nos lugares mais duros, entre as pedras e as rochas, e elas entrelaçam as suas raízes, porque no dia que vier a ventania, ela vai permanecer firme, inabalável, aleluia. É isso que a Bíblia diz. Agora, aquele que tem as raízes só na superfície, que é o crente infantil permanentemente, quando vem ele já cai. As tuas raízes estão entre as rochas, irmãos. As raízes da tua fé estão fincadas lá nas rochas, entrelaçadas, como disse o Jó no capítulo 8, versículo 17. Ele fala assim: as suas raízes se entrelaçam junto à fonte, para o pedregal atenta. O que está dizendo? As raízes vão lá para o fundo e dão um nó. Às vezes você vai arrancar uma árvore, você vê aquelas raízes todas tortas, com ramificações para todos os lados. Aí você dá uma balança aqui, ela nem move no lugar. Dá uma ventania só para as folhas, ela está tão firme. Eu fui arrancar, já arranquei árvore, que eu não consegui, tinha que pegar trator e puxar, e um trator e 2 tratores, e quando puxava aquele monte de raiz, saía para fora, não havia vento e tempestade que arrancasse aquilo. O crente deve crescer, diga aí, crescer para baixo. Fala para o irmão aí, crescer para baixo, irmão, é fincar as raízes. Está entendendo, irmão? Amém. Crescer para baixo. Raízes profundas. Olha o que fala o Salmo 92, versículo 12. O justo florescerá como a palmeira. Vem aí para mim. Você que está procurando? Salmo 92, 12. São conhecidas por sua vida longa. Quem quer ter vida longa? E diga glória a Deus. A palmeira é conhecida pela vida longa. O Dom Pedro veio para o Brasil e plantou palmeiras lá onde ele estava, no Rio de Janeiro. Estão até hoje lá. Palmeira tem vida longa. Quem quer vida longa, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas quem quer vida longa e abençoada, diga aleluia. Não adianta vida longa sem ser abençoado. A palmeira, ela tem vida longa, ela florescer como a palmeira, diz o texto, significa crescer e viver muito. Crescer e viver para sempre. Quando ele fala do cedro, porque o cedro do Líbano cresce aproximadamente 40 metros de altura, por 10 de diâmetro. Deste modo, são sólidos, fortes e inabaláveis. Quem quer ser palmeira e cedro, diga glória a Deus. Se o marido for cedro e a mulher for palmeira, vai viver muito tempo junto para a glória do Senhor Jesus Cristo e vai ser abençoado. Diga aí, crescer para baixo.
Crescer para cima. Crescer para cima. Olha o que diz a Bíblia. Crescer para cima significa comunhão. Fala, significa comunhão. Olha o que diz em Efésios 2,6. A Bíblia diz assim, Efésios 2,6. Crescer para cima. Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Crescer para cima é crescer na comunhão. Comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja, comunhão com Deus. Crescer para cima significa aquilo que eu disse no começo, sair daquela oração que parece Ave Maria, para falar por coisas profundas do coração para Deus. E não precisa falar palavras bonitas, não. Falar coisas de dentro da alma e receber um comunicado lá da glória, aleluia, de que foi ouvido, que foi atendido pelo Senhor. Crescer para cima significa olhar para o Senhor como autor e consumador da fé. Não olhar para o Pedro, não olhar para o Paulo, não olhar para o José, mas olhar para Deus, porque Ele está sentado lá em cima. E outra coisa importante, a Bíblia diz que você e eu, nós somos peregrinos nesta terra. A Bíblia mostra que nós somos cidadãos dos céus, aleluia. O nosso lugar é lá na glória. E a Bíblia diz que nós vamos assentar lá nos lugares celestiais. Aleluia. O meu nome está lá, escrito no livro da vida. Fala para o irmão aí, meu nome está lá no livro da vida, irmão. Eu não sou nenhum fantasma, olha aqui para mim. Irmão, eu não sou nenhum fantasma, mas eu não sou daqui. Eu sou um cidadão do céu. Glória a Deus. Eu estou aqui por um período de tempo, não sei quanto tempo. Pode ser que um dia você vai até assistir isso, mas um dia eu vou partir daqui para o meu lar eterno que Jesus preparou para mim. E quem quer ir comigo aí, diga glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor nos prometeu isso na sua palavra, que nós vamos para a glória, que nós somos peregrinos nessa terra, que nós estamos aqui por um certo tempo, e o nosso dia, o último dia vai chegar, em que nós vamos deixar esse corpo físico, mas nós vamos ressuscitar com Cristo e subir com Ele para a sua presença. Crescer para cima, diga aí, crescer para cima. Crescer para cima. Está entendendo, irmão? Amém. Deixar de ser infantil significa entender o processo de Deus da longa. A árvore plantada junto ao ribeiro de água, as folhas estão sempre verdes. Por quê? Está lá na fonte. Quem está na fonte aí, diga glória a Deus. Aleluia. A fonte é Jesus, meu irmão. Diga aí, crescer para baixo. Crescer para baixo. Crescer para cima. Crescer para cima. E crescer para os lados. Crescer para os lados. Hebreus 6, 18 diz assim, ó. Um pouquinho mais para frente. Hebreus. Vocês estão acompanhando aí? Amém. Hebreus 6, 18 diz assim. Porque por duas coisas imutáveis, que não muda, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta, quer dizer, nós acreditamos naquilo que Ele disse. Ele falou sobre essa esperança e eu acredito, e eu creio, ou a qual temos como âncora da alma segura e firme e que penetra até o interior do véu, onde Jesus nosso Senhor, precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, ô irmão, eu não sou daqui não, meu. Eu sou de passagem. Jesus me levou até na glória. E o meu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro, diz a palavra de Deus. Quem está com o nome lá e diga glória a Deus? Escreveu o meu nome. Pena de ouro escrito está, escrito está, escrito está. Com pena de ouro escrito está, nome lá no céu. Lembra? Lá no céu, meu nome escrito está.
vocês, qual é o seu nome? Aí eu falei meu nome. Agora lá no livro da vida não precisa não, porque já está escrito lá. Porque Jesus escreveu o nosso nome lá no livro da vida. Diga glória a Deus. Quando nós aceitamos. Ela descobria se o nome da pessoa estava no livro da vida. Olha, poderosa. Tinha gente que ia lá e disse que ela não dá. Mas eu já batizei. Não, eu sei o que está acontecendo, não está não. Ô irmão, a Bíblia fala que o meu nome está lá e o teu nome está lá. Jesus é que está falando que o teu nome está escrito no livro. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador, único aí, levanta a mão para o céu e diga, Jesus é meu único Salvador. Quem já aceitou Ele? Fala então para o irmão do lado, o meu nome está lá no escrito no livro da vida. Diga glória a Deus. Você não precisa de ninguém revelar isso para você. A Bíblia já está revelando isso para nós. Aleluia. Então nós temos a nossa firmeza, a nossa alma está ancorada nessa palavra. Como âncora. A âncora do navio para que é? Aquele baita naviozão solta a âncora e estabelece, ele fica paradão no mar. O mar chacoalha para lá e para cá e a âncora o retém. A Bíblia está falando exatamente isso. Pode o mar balançar, pode o vento soprar, pode o inimigo espernear, mas nós estamos em Jesus Cristo e o nosso nome está no livro da vida para todo sempre nos adorar a Deus. E nós temos que crescer para cima, crescer para o alto. Crescer para os lados. O que significa crescer para os lados, irmão? Significa o seguinte, dar frutos. A raiz que cresce para baixo, a copa cresce para cima e os ramos para os lados. De onde sai o fruto? Dos ramos, geralmente, dos galhos. Então, crescer para o lado significa dar frutos. Não ser uma pessoa seca, ser uma pessoa frutífera, ser uma pessoa que abençoa, não a si mesmo apenas, mas abençoa a esposa, abençoa os filhos, abençoa o marido, abençoa os netos, abençoa o vizinho, abençoa as pessoas da rua, abençoa as pessoas do trabalho, abençoa as pessoas de todos os lugares. Aleluia! É uma pessoa que ela não fica só para si, ela não tem a salvação só para ela não está feliz por ter o nome escrito lá no livro do céu, mas ela quer que os outros também tenham e que os outros também recebam o que ela está recebendo. É uma pessoa que não se contenta em ser feliz, ela quer que os outros sejam felizes também e vitoriosos. Ela não está contente porque Deus abençoou a sua vida financeira, ela quer que os outros sejam abençoados também, e ela vai proporcionar um meio para que as pessoas sejam abençoadas. João 15:8 diz, João 15:8, nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Amém. Glória a Deus. E assim sereis os meus discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer dar muito fruto, diga glória a Deus. Fala para Deus assim, Senhor, levanta a tua mão. Senhor. Fala, Senhor, Eu não quero só para mim. não quero só para Fala, eu não sou egoísta. Eu não sou egoísta. Eu quero para os outros. Quero para os outros. Que os outros sejam abençoados. Seja abençoado. Quem fica feliz quando os outros são abençoados? Você fica ou não? Ah, uma maior alegria ver uma pessoa ser abençoada. Eu não me preocupo muito não. Eu acho que eu fico mais feliz com os outros que comigo mesmo. Viu? Quando eu vejo uma pessoa prosperando, crescendo, se desenvolvendo, sendo abençoada em casa, vem quando alguém fala, estou recebendo bênçãos, para mim é uma alegria. Não estou preocupado não, mano. Que coisa maravilhosa. No reino de Deus é assim, ser na fé. O José era assim, ó. Gênesis capítulo 49, versículo 22, diz assim, José é um ramo frutífero. Gênesis 49, 22 diz assim, José é um ramo frutífero junto à fonte. Sabe o que significa isso? O Jô é abençoado porque ele está lá na igreja da Borevisa e está na fonte. Entendeu? O André é abençoado porque ele está na fonte. O José é abençoado porque ele estava onde?
na fonte. Aqui diz a Bíblia, ó, José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. O que significa isso, irmão? Quem já teve vizinho que plantou o pé de carambola e os galhos foram para o outro lado? Já teve ou não? Hã? Caju? Eu tive pé de manga. Aí o vizinho falava assim, olha, agora é o seguinte, a manga que estiver do lado aí pode comer. Amém? A goiaba que estiver do lado aí pode comer. José era um ramo seguinte, ele estava plantado na fonte e corria sobre o muro. O que significa isso? Todo mundo se alimentava dele. Foi ou não foi? Ele foi lá para o Egito, depois de passar por muitas amarguras, e os seus irmãos todos, Israel todo, todos eles vieram onde José estava para receber alimento, para não passar fome. José era frutífero. Quem quer ser frutífero aí? E faz até os vizinhos ser abençoados, parentes, amigos, todo mundo se abençoa. Diga glória a Deus. Aquilo que corre para o muro sempre sobra para um lado, do outro está sobrando. Os outros estão sendo abençoados. Agora, tinha sede, mas eu esfaquei. Não. Eu quando entrei para a igreja, eu falei para cima, eu falei para vocês agora há pouco, que eu mudei a minha história, Jesus mudou a minha história, porque eu era um ramo seco. Quando eu vim para a fé, por uns tempos me suportaram, porque eu fiquei chorando, lamentando, até me libertar. Depois que eu me libertei, eu falei, agora segura, que agora eu quero abençoar muita gente através da minha vida, muita gente. Eu quero pregar o Evangelho, sair daquelas ruas de Campinas, favelas, de porta em porta, batendo, lá no Iguatemi, os jovens estavam andando e fazendo compra, mas nós estávamos evangelizando e falando de Jesus, e dizendo que Jesus era o Senhor, andando pelas ruas da cidade, batendo nas praças com filmes, de todas as maneiras, para chegar no coração. Quantas vezes que eu saí da favela com o meu sapato cheio de barro, mas depois de ter visitado muitas casebres de tábua, de madeira, e a turma ia para a igreja. Bandido, viu, Júnior? Bandidos vieram ao púlpito e se ajoelharam pedindo misericórdia de Deus. Por isso que eu não caio, meu irmão, porque eu venho dando fruto lá com 30 e tantos anos para cá. Quem dá fruto, ninguém derruba ele, irmão. Fala para o irmão do lado, quem dá fruto, ninguém derruba. Fala assim, quem dá fruto, fala forte, quem dá fruto, ninguém derruba. Só tira a pedra. Amém? Quem dá fruto, ninguém derruba. Só fica tirando pedra. Não derruba. E o pior é que pega a pedra e come do fruto que caiu. Né? Que benção. Quem é benção aí? Quer ser mais benção aí? Diga glória a Deus. Com pena de ouro escrito está. Eu vou cantar. Escrito está. Com pena de ouro escrito está. É o meu nome escrito está lá no céu. Meu nome escrito está. Vamos lá. Com pena de ouro escrito está. Com pena de ouro escrito está. Meu nome lá no céu. E aí? Lá no céu. Meu nome escrito está Lá no céu. Meu nome escrito está. Com pena de ouro escrito está. Com pena de ouro escrito está. Nome lá no céu. Hoje, irmão, Lá no céu, meu nome escrito está. Lá no céu, meu nome escrito está. amém.
quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Vamos lá! Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. É uma nova Jerusalém. É lá na nova Jerusalém. Vamos lá! É lá na nova Jerusalém. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. De novo. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Melhor. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Não quer? É lá na nova Jerusalém. É lá na nova Jerusalém. É lá na nova Jerusalém. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Você não vai, não me peça a mim. Vai, irmão! Se você não vai, não me peça a mim. Se você não vai, não me peça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Vamos pra ideia? Vamos lá. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, Não peça a mim. Se você não vai, se você não vai, não peça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. aleluia! Agora meus meninos aqui vão cantar canção. Que Jesus foi preparar para mim. Ouvi a voz de Cristo que dizia: não está destino eu em vida minha. Se eu não endurecer meu coração, a voz de Cristo eu escutei. Ele me disse: levanta-te, meu filho, porque os teus pecados começando já lavei. Ele me disse: levanta-te, meu filho, porque os teus pecados começando já lavei. Eu tenho uma coroa lá no céu, que Jesus foi preparar para mim. Ouvi a voz de Cristo que dizia: não dá destino eu envia a mim. Eu não endureci meu coração. Amor de Cristo eu estudei. Ele me disse:
fala, Senhor, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero desenvolver a minha fé, a minha confiança